Deus, a mais um tempo juntos. Seja muito bem-vindo todos nessa noite de quarta-feira. E se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa noite em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Obrigado por sua graça, pelas suas misericórdias que renovam cada manhã em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nada passa despercebido diante do Senhor. O Senhor é absoluto, soberano em todas as coisas e nós nos rendemos debaixo da sua poderosa mão nessa noite e pedimos, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, fale conosco. Ministra nossas vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uau! Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nessa noite, sabe, Deus está falando para nós: não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade faz parte das nossas vidas, é verdade? Por natureza. A ansiedade faz parte das nossas vidas. Queremos não viver ansiosos, mas tem momentos das nossas vidas que a ansiedade chega, e chega com força, e muitas das vezes fica difícil de controlar. Fica difícil de controlar. Precisamos muito da graça de Deus operando em nossas vidas para que não entremos em pânico, para que não ficamos, para baixo, angustiados. Por isso é tão importante para nós buscarmos refúgio debaixo das asas do nosso Deus. Como está escrito em Salmos capítulo 91. Deus, ele é soberano. Ele nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele está atento, ele nos guia debaixo das suas vistas, como está escrito em Salmos 32, versículo 8, e também tudo está nu e patente aos olhos de Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Deus é soberano em todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo na minha vida nesse exato momento, e ele sabe o que está acontecendo na sua vida nesse exato momento. Deus sabe, Deus conhece. Ele conhece as nossas angústias. Ele conhece as nossas frustrações. E ele está atento para cuidar de cada um de nós nessa noite. Sabe, amados irmãos, Isaías 55, olha comigo, Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, versículo 8 a 11, está escrito: Deus disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca.
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Olha, aqui é Deus falando conosco, né? Deus falando, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E como está escrito em Jeremias 29:11, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. A palavra de Deus nos conforta e nos dá segurança para seguirmos em frente. O inimigo, o nosso inimigo, quer destruir nossas oportunidades de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, em Salmo 119, versículo 50, ela consola nossos corações e ela nos vivifica, ela nos dá um ânimo novo, uma energia nova para seguirmos em frente. Mas a ansiedade é uma realidade na vida de muitos de nós neste momento. Com a ansiedade, o medo, a insegurança, o temor, o pânico. E muitos de nós não sabemos o que fazer. Por isso é tão importante buscarmos refúgio na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos consola, ela nos conforta e ela garante-nos. Garante que nós não estamos sozinhos. Quando Jesus foi à cruz por nós, há 2000 anos atrás, naquele momento, sabe, tão especial, né, ali onde ocorreu a maior vitória de toda a história da humanidade, a vitória sobre o pecado, Deus virou o rosto para o seu filho. Ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Deus desamparou seu filho, Jesus Cristo, na cruz, porque ele estava levando sobre si o pecado de toda a humanidade. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele estava levando sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 6. Deus, Pai, abandonou seu filho na cruz, para que você e eu jamais fôssemos abandonados por ele. Sabe, amados irmãos, não sabemos todas as coisas, nem o porquê de muitas delas. Não temos o controle de todas as coisas, mas uma coisa devemos saber: Deus é o meu Deus, o nosso Deus. Jesus foi abandonado na cruz, para que eu e você jamais fôssemos abandonados. Jamais fôssemos abandonados por Deus. Jesus foi deixado sozinho na cruz, para que nós jamais fôssemos deixados sós. Aleluia. Não é bom ouvir isso nessa noite? Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Ele morreu na cruz por nós. Mas também ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, porque, sabe, a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde advoga as nossas causas. Este é nosso Deus. Então, neste momento, ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe o que está acontecendo comigo. Né? Deus disse para Davi, olha, eu vejo a sua aflição, eu conheço a sua angústia. Em Salmos capítulo 31, versículo 7. Deus vê, Deus conhece. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. O caminho de Deus é perfeito. Salmos 18, versículo 30. E nós somos chamados a andar no caminho de Deus que é perfeito, provando, experimentando, ouvindo a palavra de Deus, para que sejamos bem-sucedidos em tudo quanto realizarmos. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Olha, não sendo ouvinte negligente, mas ouvinte, mas aquele operoso que coloca em prática a palavra de Deus. Que coloca em prática a palavra de Deus. Salmos 18, 30. O caminho de Deus é perfeito, sua palavra é provada. A palavra de Deus, quando ela é provada no caminho
perfeito, o caminho de Deus, a vida, a esperança, a paz, a segurança, a certeza de que não estamos sozinhos, jamais estaremos abandonados. Deus está conosco, Ele é o nosso ajudador, como está escrito em Salmo 54. Olha lá, Salmo 54, me veio agora na minha mente, Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 54, 4. Eis que o Senhor Deus é o meu ajudador. É Ele que sustenta a minha vida. É Deus. Ele está no controle. Mesmo que às vezes ficamos ansiosos, inquietos, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Descansa nele, confie nele. Não, tenta viver o amanhã no dia de hoje. Talvez o problema que você está enfrentando nem é tão grande quanto você está imaginando nesse momento e sabe que está tirando o seu sono. Deus está no controle. Há sempre uma saída com Deus. Há uma saída, há uma porta aberta com o nosso Deus. Talvez você não está vendo essa porta aberta agora e está ansioso, inquieto, com medo. Confia no Senhor, busca refúgio na palavra de Deus. Descansa no Senhor. Ele é o nosso ajudador. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Quando andamos ansiosos, não estaremos pensando com Deus. Não andeis ansioso de coisa alguma. Deus está dizendo hoje e agora, eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. O nosso ajudador, de Salmo 54, 4, está falando em Isaías 41, 13. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, eu te ajudo. O nosso ajudador, de Salmo 54, 4, está dizendo para nós agora, eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, eu te ajudo. Eu te ajudo. Você pode pensar sobre isso nessa noite? Pode levar diante do Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua inquietude, todo o seu medo, toda a sua insegurança, levar diante de Deus, falar, Deus, eu entrego esse problema, estes problemas, eu te entrego esta situação diante do teu trono da graça, em nome de Jesus, acalma o meu coração, Senhor. Me ensina, Senhor, o seu caminho, para que eu possa deleitar no consolo da sua palavra. Como está escrito em Salmo 119, versículo 50. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplica, o que me consola é a tua palavra. É a palavra de Deus que nos consola. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coloca diante do Senhor e descansa. Descansa no Senhor. Confia nele. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Amém? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você pode só. Sabe? Se você está nos assistindo nesta noite, ou durante a semana, e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo disse em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, se você gostaria de ter a vida eterna nessa noite, neste momento, você simplesmente precisa acreditar, confiar em Jesus Cristo, entregar sua vida a Ele pela fé. Em João 1,12, João falou, a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você, para ser um filho de Deus, só receba-o, confesse-o como seu Salvador. Se você gostaria de ter essa vida, ora comigo agora, onde você está, e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e não ande ansioso de coisa alguma, ou ansiosa. Confie no Senhor, descansa no Senhor, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que anda ao nosso lado, Ele é aquele que jamais nos deixará sozinho, nunca irá nos abandonar, porque essa é a promessa em João 6,37. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.